da lei e também dos 5 discursos que nós temos em Mateus, que estão ligados aos 5 livros dedicados a Moisés, que é justamente o Pentateuco. Então, o que acontece? Há uma comparação entre Jesus e Moisés. Tanto que nós temos aí o sermão, né, da montanha que nós chamamos, no capítulo 5, que não é mais nada do que a manifestação, né, dos mandamentos no Sinai, como foi dado a Moisés. Agora em Jesus tem uma releitura. Agora, é uma comparação. Não é que Moisés é igual a Jesus, porque Jesus é diferente, Jesus é o Filho de Deus. Mas ele radicaliza essa imagem de Moisés. Tanto que é só Mateus que fala que Jesus foi para o Egito, que é uma coisa impossível. Mas por que ele foi para o Egito? Por causa de Moisés. Ou seja, ele faz essa comparação entre Moisés e Jesus Cristo. Então, se Moisés foi para o Egito, Jesus também vai para o Egito. Se Moisés retornou do Egito, mas não viu a terra prometida, né, agora Jesus volta do Egito e instaura a terra prometida através do instaurar o reino de Deus. Essa é essa comparação que ele faz entre esse, porque é o seu projeto teológico. Bem, outra característica do messianismo, da era messiânica, o retorno do exílio e o reunir os dispersos de Israel. Se vocês verem no Evangelho de Mateus, ele sempre fala que Jesus irá reunir todas as ovelhas com um único pastor, esse pastor escatológico, que é Jesus Cristo. Então, essa é uma imagem messiânica. Ele está cumprindo essa imagem da era messiânica. Ele irá reconstruir. Pois não. O que você considera impossível a ida de Jesus para o Egito? Porque na ligação com o texto, também a questão de Jesus sair para ir para o Egito, e seria, no contexto da época, seria uma coisa impossível ali. Também porque a gente vê traços que a importância dele é a importância teológica. Um aspecto que nós temos que ter muito presente nos evangelhos é que os evangelhos não são biografia de Jesus. Os evangelhos têm um caráter teológico, por isso que são evangelhos. Ele quer dar uma boa notícia para nós. Qual é a boa notícia dos evangelhos? É que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. É essa a boa notícia. Isso não é para nos escandalizar, tipo, mas ele foi ou não foi? Aconteceu ou não aconteceu? Essa não é a pergunta do Evangelho. O Evangelho tem que nos perguntar se nós cremos ou não cremos, né, nesse Jesus como o Messias. Nesse aspecto. A questão está ligada ao messianismo. Porque para o judeu, primeiro, para o judeu, os profetas acabaram no último profeta. Então, Jesus não poderia ser um profeta, porque o profetismo acabou no último profeta. E depois teve o último, Malaquias. E daí nós vamos ter toda a trajetória de 100 profetas. Nós não vamos ter mais profetas. E depois nós vamos ter um período longo, né? Então Jesus não é o profeta. Outro, para o judaísmo, com o messianismo, já nós não teríamos mais a injustiça no mundo, porque a injustiça é incompatível com o messianismo. E o que acontece? Acontece que Jesus veio, mas a injustiça continua. Então, essa aí é uma imagem de que o Messias não pode ser Jesus. Outra, porque eles também não acreditam mais no messianismo como pessoa, mas numa era messiânica, quando já é quase grudado com a era escatológica, com o fim dos tempos. Aí eles não esperam a era messiânica. Um grupo espera a era. O judaísmo, no creio do judaísmo, tem o crer na era messiânica.
Então se espera a era messiânica vir ser instaurada, isso sim. E aí eles carregam isso muito forte. Quanto mais o judeu viver a justiça, mais será antecipada a vinda do Messias. Nesse aspecto eles têm até nos ensinado. A questão é, se nós que acreditamos no Messias Jesus, por que essa prática da justiça não acontece? Aí que está o grande aspecto. O messianismo de Jesus não está desvinculado à prática da ética, ou seja, à prática da justiça. Agora, aí que está a questão, que nós devemos nos perguntar. Qual é a implicância de crer no Messias Jesus e o que esse crer no Messias Jesus traz para a nossa prática cotidiana, na nossa prática em todos os momentos, dentro da nossa família, onde nós trabalhamos, onde nós coordenamos, com as pessoas que nós encontramos, com as pessoas que encontramos em todo lugar, no supermercado, no açougue, na rua, nas pessoas, como é que nós tratamos essas pessoas? Aí que está a questão do messianismo. O capítulo 9 do profeta Daniel fala que Jerusalém seria reconstruída, viria o Messias, ele seria rejeitado, e depois da rejeição, Jerusalém seria destruída novamente. Só Daniel fala sobre a rejeição do Messias ou algum outro? Não. Existe... É porque Daniel foi o único dos livros que foram aceitos com essa carga muito forte escatológica dentro do nosso cano, dentro do cano católico. Agora, nos apócrifos, se eu pega, por exemplo, Enoque, ou apócrifos escatológicos, que tem essa carga apocalíptica muito forte, sobretudo o livro dos vigilantes, Enoque, às vezes também nos chamados não é mandamento, testamento dos patriarcas, nós vamos encontrar essa dimensão messiânica. Porque nesse período que vai desde o ano 50, com o final do livro da sabedoria, até o ano, por exemplo, 65, que nós vamos ter a datação do nosso primeiro evangelho de Marcos, esse período, que nós não sabemos como chamar, mas ainda estamos chamando de intertestamentário, nesse período surgiu vários livros apocalípticos, porque era uma época muito dura, sobretudo por causa do império grego, da dominação grega. Que a dominação grega, ela trouxe muito problema para a tradição judaica pela infiltração da cultura grega dentro. E os romanos, apesar dos romanos dominar muito tempo, que dominava por trás dos romanos era a cultura grega. Nós não temos, os romanos eram muito bons de guerra, mas no aspecto cultural, eles assimilaram muito a cultura grega. Agora, por que foi um problema muito grande para o judaísmo? Porque até então, a dominação era toda do Oriente. Era a dominação do Império da Babilônia, da Assíria, da Pérsia, tudo Oriente. Mas com a cultura grega foi a primeira dominação do Ocidente. E aí essa dominação foi muito forte, uma também porque tinha um aspecto cultural muito forte. A dominação foi mais cultural, apesar de ser de guerra e etc., de dominação também com opressão, mas tinha um aspecto forte cultural. E isso foi um choque muito forte dentro do... Eles vão aceitar, porque a cultura grega, do paganismo que nós chamamos, é a cultura grega. No fundo, é a religião grega, que tinha... porque é engraçado, quando a gente fala de pagão, a gente entende que não é batizado e sem religião, mas não é. Seria, então, os gentios seriam aqueles que não são judeus, mas aqueles que não são judeus também tinham suas religiões. Tinha suas religiões monoteístas, mas também tinha suas religiões
enoteístas, mas também tinha suas religiões monoteístas. Se a gente pegar algumas culturas gregas, há um monoteísmo. Mas se a gente pegar até os filósofos gregos, eles acreditam no único Deus. Não era só monoteísta, ou também não era que não tinha religião. Eles tinham uma outra religião que não era o judaísmo. O cristianismo, eles vão assumir o cristianismo. Porque depois o pagão somos todos nós, que não somos da cultura judaica, nós também assumimos o cristianismo pelo batismo. Aí tem a importância do batismo. Nós entramos nesse. Sim, então vamos só continuar com o messianismo, que daí a gente chega lá, tá? Espera só um minutinho. Bem, a questão da reconstrução do templo. Essa reconstrução do templo, Jesus em Mateus diz que acontece no corpo de Jesus. Nós não temos mais um templo, nós não temos mais uma cidade que nós podemos chamar de uma cidade santa, mas o corpo de Jesus agora é o lugar da manifestação de Deus. Então Deus se manifesta não mais num lugar, mas se manifesta numa pessoa, em Jesus crucificado e ressuscitado. Então essa reconstrução vem através daí. E a instauração do reino de Deus, do reinado do Pai. Bem, outra característica do messianismo é a fertilidade paradisíaca, que está muito presente, sabe aonde? Na multiplicação dos pães, que todo mundo come, e fica satisfeito e ainda recolhe. Essa é uma característica do messianismo de Jesus. Também vocês podem ver que todos os textos escatológicos, 24 e 25, falam de banquete ou de festa de núpcias, que era a característica dessa fertilidade, de você poder comer tudo em abundância e ainda sobrar. Essa é uma característica do messianismo. Olha, tem uma cadeira aqui, quem está de pé, quiser pegar. Bem, outra é a paz. Nós vamos ter isso muito presente na ressurreição de Jesus, quando ele fala da paz. Ele instaura a paz. A paz no sentido